Bom, então a nossa lição de hoje é a lição de número 11, a disciplina do serviço. Na verdade, nós começamos nessa nossa jornada agora com as disciplinas de engajamento. Vou repetir outra vez. Nós, até aqui, na verdade, até a lição passada, não, antes da lição passada, até a lição de número 9, nós vínhamos com as lições de abstenção, como uma espécie de processo de purificação para que a gente então pudesse continuar nesse projeto, nessa nossa busca pela intimidade com o Todo-Poderoso. Nós vimos desde lá do início, né, a importância de nós mergulharmos mais fundo, vimos como as coisas profundas são misteriosas, né, como florestas profundas, águas profundas e, consequentemente, uma vida profunda em Deus também tem todo o seu ar, né, de mistério e de desafio. Então nós viemos nessa jornada primeiro tomando essa consciência de quão necessário é que a gente busque essa vida de comunhão com Deus, essa vida profunda em Deus, para sairmos do raso da religião. Na verdade, essa beira de rio, essa margem, ela é apenas o início dessa nossa jornada. O que nós queremos de fato é ir mais fundo. Então nós atravessamos já ao longo dessas 10 lições até a lição passada, nessa jornada, entendendo a simplicidade, a solitude, o silêncio, entendendo a renúncia, entendendo o sacrifício, o segredo, né? São disciplinas que nós estudamos aqui que estão nos moldando de maneira muito interessante. Sabemos também que todas elas nos desafiaram muito, todas elas nos impactaram bastante e talvez algumas delas alguma tenha até deixado você, como deixou a mim, numa sensação de será se eu consigo isso? Mas tudo depende de fato de um empenho e do tamanho da tua sede pela vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. Hoje, portanto, nossa lição de número 11 é a disciplina do serviço. E eu coloco aí na tela para você a introdução. Pelo serviço, nós engajamos nossos bens e forças na promoção ativa do bem dos outros e da causa de Deus no mundo. Então, quando a gente pensa, e aqui nesta lição de hoje nós vamos pensar em serviço sob dois aspectos, em duas dimensões, pelo menos nesses dois trilhos. Vamos pensar no serviço enquanto mordomos que somos na obra e no reino de Deus, o serviço e a entrega do coração e das nossas forças, das nossas energias, dos nossos bens, da nossa intelectualidade, dos nossos dons, dos nossos talentos, tudo para o serviço da obra de Deus. Mas também nós vamos trabalhar em função de entendermos que, como seres humanos, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, e tendo o caráter de Cristo, nós também temos a responsabilidade de servir uns aos outros. Então nós temos que entender que o servo de Deus, ele não é apenas só servo de Deus, ele serve a Deus também quando ele serve ao homem, quando ele serve ao outro. E essas são as duas dimensões, os dois trilhos que nós vamos caminhar. Então aqui temos de fazer uma importante distinção. Nem todo ato que pode ser feito como uma disciplina precisa ser feito como uma disciplina. Muitas vezes eu serei capaz de servir a outras pessoas simplesmente como um ato de amor e de justiça, sem considerar como isso pode melhorar minha habilidade de seguir a Cristo. Na verdade, para algumas pessoas, essa disposição de servir ao outro, esse senso solidário, esse desejo de acolher, de servir, de ajudar, de amparar, de se importar com o bem do outro,
é natural da própria personalidade da pessoa. Às vezes, essa pessoa nasceu dentro de uma família que tem já essa configuração, que tem essa cultura de ser solidária, de ajudar aos outros, de se manifestar sempre em favor do outro. Então, não necessariamente nós devemos encarar isso apenas como uma disciplina, mas pode ser algo voluntário que não tenha nenhum interesse outro, senão apenas de desenvolver o próprio coração de Cristo em nós, no serviço e no bem do outro. Então, certamente não há nada de errado com isso, e pode até fortalecer minha vida espiritual, mas eu posso também servir a outras pessoas para me afastar da arrogância. Aqui, fazendo com essa perspectiva de disciplina, de nos disciplinar para isso, pode ser um grande remédio, pode ser um grande exercício para me afastar da arrogância, do egoísmo, da inveja, do ressentimento, da cobiça. Neste caso, o meu serviço é empreendido como uma disciplina para a vida espiritual. Por exemplo, eu que tenho uma posição de liderança, seja na igreja, tenho uma posição de liderança como líder da escola de adoradores, quando ministro uma aula, quando sou professor, quando lidero uma equipe, tenho essa posição e de alguma forma posso ter a sensação de que, por exemplo, os meus colaboradores estão ali para me servir, que as minhas ovelhas, as ovelhas que eu pastoreio ali na igreja, estão ali para me servir. E essa perspectiva pode me tornar de alguma forma arrogante, pode me tornar prepotente, achando que só eu tenho que ser servido. E na verdade, eu como ministro do Evangelho, nós pastores e líderes, o ministro é aquele que serve. Então, quando eu começo a desenvolver este senso do serviço, eu estou também trabalhando no meu caráter, a minha arrogância, o egoísmo, às vezes a inveja de como o outro se dá bem nos seus negócios. Então essa disciplina, ela também vem com esse papel muito importante de nos reposicionar como servos de Cristo, pois o próprio Cristo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em favor dos homens. Que coisa linda! É esse modelo que nós precisamos seguir, que é o modelo de Cristo. Então o serviço, essa disciplina, é muito útil àqueles cristãos que se encontram, como muitos, em posições inferiores na sociedade, no trabalho e na igreja. Só isso pode nos treinar em hábitos de serviço amoroso aos outros e nos livrar do ressentimento, capacitando-nos a nos alegrar pela fé em nossa posição e trabalho por causa do seu significado exaltado diante de Deus. Ou seja, quando a gente compreende que o serviço mais simples que é realizado na obra de Deus, seja o de arrumar uma cadeira para alguém sentar na igreja, seja o de abrir a porta do carro para alguém que está chegando num carro de aplicativo e abrir a porta e levar uma sombrinha, se estiver chovendo, para essa pessoa vir, seja o arrumar o banheiro da igreja, seja o ajeitar o som, seja lá o que for, do serviço, entre aspas, considerado o mais simples, até o presidente da igreja, se nós entendermos que nós servimos e que o serviço tem alta conta, tem um valor muito especial diante de Deus, nós passaremos a fazer isto com mais amor, com menos reclamações, não ficaremos reclamando o tempo todo de que ninguém quer fazer, de que só eu faço, porque aí nós vamos entender para quem nós estamos fazendo. E de forma paradoxal, o serviço é a autoestrada para a liberdade da escravidão a outras pessoas. Nele, como Paulo percebeu, deixamos de agradar aos homens e de ser servos dos olhos, pois estamos agindo em Deus e nossas obras mais inferiores, como diz Colossenses 3:22. Eu vou ler, não nessa versão que está aí na sua tela, vou ler naquela versão que eu sempre tenho falado, inclusive o Naldinho ganhou um presente, né? A Bíblia
a mensagem do Eugene Peterson, porque essa mensagem ela vem para a nossa linguagem. Aí, na sua tela, numa linguagem mais tradicional, está falando de acordo como era naquela época a escravatura. Os nobres tinham seus escravos, pessoas tinham os seus escravos. Mas olha aqui no capítulo 4 de Colossenses, na versão do Eugene Peterson, a mensagem: patrões, tratem bem os seus empregados com consideração. Aqui, olhando para o patrão, eu estou olhando desde o versículo 1, tá? Aí eu coloquei Colossenses 3:22, mas eu estou lendo aqui o capítulo 4, versículo 1, porque aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo está falando, aliás, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando para os escravos. No capítulo 4, ele está falando para os senhores. Então aqui no capítulo 3, versículo 22, como está aqui, ele chama de escravos, e aqui na versão de Eugene Peterson chama de funcionários, de empregados. Mas ainda aqui no capítulo 4, versículo 1, diz: patrões, tratem seus empregados com consideração, sejam justos com eles, não se esqueçam nem por um minuto que vocês também servem a um Senhor, Deus no céu. Então, seja o pastor, seja o patrão, seja o líder, seja o comandante de uma tropa, seja alguém de uma patente mais alta em alguma força armada, seja quem for que esteja em posição de liderança, também é servo. Ninguém é só líder. Todo mundo que é líder também tem um líder sobre si, nem que seja o próprio Deus. Mas aqui, a partir do versículo 22, ele diz: empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembrem-se de que no fim das contas, o Senhor de vocês, aliás, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. O que é que ele está dizendo? Que quando você serve a Deus, que quando você realmente entende que você é um servo de Deus em tudo que você faz, mesmo servindo ao seu patrão lá na empresa que você trabalha, você vai fazer isso com mais qualidade. Que o simples fato de você ser um servo de Deus não vai fazer com que você, em servindo mal lá no seu trabalho, seja aplaudido pelo Senhor, não. Então aqui a ideia é: se você faz a obra de Deus, se você serve a Deus, por exemplo, lá na igreja, e você vive reclamando: ninguém me ajuda, ninguém quer trabalhar comigo, ninguém vem me dar a mão, você não está servindo de bom grado, você não está servindo de bom coração. Sirva de bom coração e com toda a disposição, que Deus vai levantando pessoas, né? Quando a gente olha, às vezes é difícil, né? Temos o líder dos jovens, e aí quando começa Deus levantar pessoas para ajudar, claro que esse líder vai ficar feliz. Eu como pastor, quando Deus começa a levantar pessoas que vêm e dizem: pastor, eu quero ajudar, eu quero servir, que felicidade é. Mas se eu me ativer de maneira resmungona no meu serviço como pastor, e eu ficar o tempo todo, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, eu não estou servindo a Cristo. Eu preciso servir a Cristo e ao próximo, e ao rebanho, e a quem quer a quem eu sirva com alegria, como se eu estivesse servindo realmente, diretamente ao Senhor. Embora o Evangelho do Reino de Deus não proporcione a mínima sombra de justificativas para que os crentes afortunados não façam tudo o que puderem para ajudar os pobres, se essas pessoas ouviram e receberam de coração o Evangelho,
este princípio, na verdade, deve ser aplicado por eles. É um dos fundamentos do nosso existir, é servir aos pobres. Não é? A gente tem uma ação social na igreja e às vezes a gente, por uma questão das nossas muitas atividades, a gente acaba esquecendo que existem ainda pessoas que muitas vezes não têm o que tomar no café da manhã, não têm o que dar no almoço para os seus filhos, pessoas padecendo necessidade dentro desta família onde nós servimos. E nós precisamos aprender. Então a gente sempre vai olhar para o nosso serviço. Há um texto lá em Provérbios, que eu agora não vou lembrar a referência, mas numa linguagem de hoje, diria que quem dá ao pobre, a Deus empresta. Ou seja, quem ajuda o pobre tem um crédito diante de Deus. É como se ele estivesse emprestando aqui, mas o fiador é Deus. Quem vai te recompensar é o próprio Deus. Não que nós vamos fazer isso por esta recompensa, porque na verdade esse ajudar ao pobre tem que partir de um coração cheio de Cristo e cheio do seu amor. Provérbios 19, 17, a Raquel está dizendo aqui. Provérbios 19, 17. Deixa eu achar esse aqui na minha Bíblia. Eu gosto dessa Bíblia do Eugene Peterson aqui, porque ela é federal. Provérbios 19, 17 diz assim: quem ajuda os pobres empresta ao Eterno. Quando o Eterno devolve, a recompensa é sem igual. Gente, por isso que é muito importante a gente entender o nosso papel no reino de Deus. Não é, a princípio, o papel de fazer coisas para Deus. Não é o princípio, primeiro, de fazer coisas para as pessoas. Mas o princípio é ater, ligar, unir, juntar, aproximar, envolver, mergulhar o coração no coração de Deus. Porque é nessa simbiose aí, é nesse encontro de corações que nós vamos desenvolver o coração e o amor de Cristo em nós. Aí teremos corações empáticos em favor do outro, a favor daquele que está diante de nós. Deus só pode abençoar. Não, deixa eu voltar aqui. Receberam de coração o evangelho, esse princípio na verdade deve ser aplicado por eles. Deus só pode abençoar as pessoas onde elas estão. Somente o ensino claro e o exemplo com muita prática na disciplina do serviço podem nos fortalecer nesse assunto. Ou seja, é fazendo, é desenvolvendo. Viver como servo enquanto desempenha papéis sociais importantes é um dos grandes desafios que qualquer discípulo pode enfrentar. Não é fácil você ter uma proeminência em algum lugar, por exemplo, você trabalhar numa empresa e ser líder de uma empresa e depois vir para a igreja e ir lá varrer a igreja. Não é fácil desenvolver esse tipo de caráter de servo quando a gente tem algum tipo de importância na sociedade. Não é? Eu, como pastor da igreja, não me sinto de forma alguma diminuído se eu tiver que ir lá para operar os slides lá. Não me sinto diminuído por isso. Claro que eu não faço isso porque eu não vou tirar o serviço de outra pessoa. Mas se houver necessidade, estarei lá, por que não? Então essa mentalidade deve estar impregnada em nós. Viver então como servo de Deus, quando a gente tem muita importância aí fora, não é fácil. Na verdade, isso é mais difícil porque a igreja não oferece, muitas vezes, um treinamento especial para pessoas engajadas nesses papéis e incessantemente segue o modelo do mundo, considerando tais pessoas como formadas, já prontas. A igreja, às vezes, até considera as pessoas qualificadas para falar como autoridades na vida espiritual por causa do sucesso delas lá no mundo. Algumas das coisas mais importantes que Jesus disse se relacionavam à forma como os líderes tinham de viver. Hoje, a gente olha para a igreja,
A gente vê na igreja serviços que foram abandonados, pessoas que estavam servindo a igreja, que estavam fazendo algo ali no serviço da obra de Deus e simplesmente abandonaram, desapareceram, foram embora, não deram nem satisfação. Você entende o que é isso? Você sabe o que significa isso? Você abandonar a sua função, o seu papel, o seu chamado, aquilo para o que Deus chamou você no serviço da obra de Deus. Você pode dizer, pastor, mas eu não fui mais porque o irmão falou errado comigo, eu não fui mais porque ninguém reconhecia o meu trabalho, não, eu não fui mais porque quando eu chegava lá já tinha outro no meu lugar, eu então estava sozinho, ninguém queria me ajudar. Não interessa, não há justificativas, a obra de Deus é muito preciosa, a obra de Deus é muito importante, e abandonar a obra de Deus de qualquer modo, do jeito que abandonei, pronto, isto é terrível para a sua vida espiritual. Isso demonstra, número 1, o tipo de caráter que você tem, número 2, o tipo de fé que você tem, e número 3, o tipo de relacionamento que você tem com Deus. É isso que vai demonstrar. Eu estou aqui na posição de líder e eu observo essas coisas, eu fico olhando para essas coisas. Pessoas que vêm, começam a servir, eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não vou servir porque eu não gosto de trabalhar com aquele irmão. Converta-se, aceite Jesus de novo, é necessário isso, aceitar Jesus de novo. Então aqui o autor coloca que às vezes a gente pega a pessoa e joga lá e ela não é treinada. Não estou nem falando de treinamento no sentido técnico da coisa, da capacitação para fazer aquilo que vai fazer, mas um treinamento de caráter, um treinamento de servo, um treinamento espiritual. E é isso que nós estamos promovendo e que vamos começar a promover na nossa comunidade, para que os nossos líderes sejam líderes sisudos no sentido da sua responsabilidade, sejam líderes comprometidos, cheios de Deus e constantes. A Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã. A igreja às vezes então até considera as pessoas qualificadas, como eu li para vocês, para falar com autoridade para a vida espiritual, por causa de sucessos dela no mundo. Então a pessoa às vezes é uma pessoa que fala bem lá fora, que tem uma certa proeminência, e acaba colocando essa pessoa na igreja e ela acha que ela é muito importante na igreja porque ela fala muito bem. E isso não qualifica ninguém para a obra de Deus, é coração de servo que qualifica. Uma das coisas mais importantes que Jesus disse se relacionava à forma como os líderes tinham de viver. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, que princípio? É o princípio exemplar, é o princípio modelar de Cristo. É Ele quem traz o modelo, é Ele quem traz a forma, é como Ele serviu, é como Ele fez. A Bíblia diz que, sendo Ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e em forma de homem. Olha só, que despojamento, que coração de servo, que coração de pai. O pai, ele faz isso. O pai, às vezes, ele se infantiliza para trazer compreensão na sua fala para o seu filho. O Cristo vivo se colocou como exemplo para nós no tocante ao serviço. Muitas vezes nós interpretamos mal essa passagem se a lemos meramente como instruções sobre como nos tornar grandes, porque às vezes
às vezes essa nossa compreensão de ser servo pode estar equivocada. A gente pensa, bom, se Cristo sendo grande se tornou pequeno, para em sendo pequeno se tornar grande como Senhor de tudo, esse é o princípio. E o princípio não é esse. É, na verdade, uma afirmação sobre como aqueles que são grandes devem se comportar. Ser grande e viver como um servo é um dos mais difíceis empreendimentos espirituais. Quando a gente quer reconhecimento, quando a gente quer o aplauso, quando a gente quer a recompensa, quando a gente quer o pagamento, quando a gente quer a validação, quando a gente quer o patrocínio, quando a gente quer o elogio pela nossa humildade, é porque não há humildade. Quando a gente quer o elogio, o aplauso pelo nosso serviço, é porque nós estamos apenas trabalhando, mas não estamos servindo. Quando a gente quer reconhecimento, porque varremos a igreja e alguém viu que a gente estava varrendo e diz, poxa, esse irmão é muito humilde. E o irmão diz assim, vocês precisam ver, vou tirar a foto para vocês verem que eu estou varrendo a igreja. Já foi, já era, já passou longe de ser servo. O servo não busca reconhecimento. O servo busca o bem de quem é servido. Seja ele um maior ou menor do que eu. Quando eu estou ali ministrando a palavra, e aqui, enquanto ministro para vocês a palavra, eu estou servindo a vocês. E para eu fazer isso hoje aqui e servir vocês, eu primeiro vou estudar a lição, vou transformar a apostila em slides, vou montar aqui a minha parafernália de gravação e para a transmissão do Google Meet, preparo o meu ambiente, torno aqui o meu quarto numa pequena sala de transmissão, numa sala de aula. A Joelma sabe que eu fico desde cedo, já mexe para cá e mexe para lá, e arruma e ajeita, né? Porque eu estou servindo a vocês. Esse é o meu papel, servir a vocês. E eu quero fazer isso com qualidade, não de qualquer jeito. Não quero ir para a igreja no domingo pela manhã para pregar de qualquer jeito. Preciso estar preparado, buscando a Deus, não para receber o elogio, o aplauso de ninguém, mas para ser útil a você que me ouve e, consequentemente, eu vou estar servindo a obra de Deus. Então, é este o padrão de vida necessitado por este mundo escoriado e sofrido, sem o qual jamais chegaremos a uma existência decente. Aqueles que viverem por este padrão devem compreendê-lo mediante a disciplina do serviço sob o poder de Deus, pois só isso os preparará para exercer o poder sem corromper as suas almas. Se a gente desde cedo aprende que tudo que fazemos é serviço e serviço em amor, quando estivermos numa posição de ser servidos, não massacraremos ninguém e nem teremos o orgulho dominando os nossos corações por acharmos que nós estamos assentados em um trono que nós não merecemos, que o trono já tem dono, o trono está ocupado, é Jesus. Essa é a mentalidade do servo. Esse é o coração do servo. Quando Jesus diz aos seus discípulos que lavassem os pés uns dos outros e deu-lhes o exemplo, lá em João 13:4, no entanto, onde estão os cursos de teologia que ensinam aos líderes em todas as áreas da vida, inclusive na igreja, a fazer e como fazer isso habitualmente como uma coisa mais certa a ser feita? Ou seja, não adianta falar, ensinar conteúdos, não adianta apenas mostrar conhecimento e gerar conteúdo para as pessoas. Jesus ensinava quando ele dizia, mas ele também fazia. E uma coisa muito importante aqui nessa ideia aqui, onde estão os cursos de teologia que ensinam os líderes em todas as áreas da vida, inclusive na igreja, a fazer isso, ou seja, a servir. Então, queridos, quando a gente pensa, né, no que está sendo ensinado hoje na igreja, sabe o que está sendo ensinado hoje na igreja? É paparicação de pastores.
Eu sempre acho importante que os pastores sejam honrados. A liderança deve ser honrada. A Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia fala que aqueles que presidem bem devem ser dignos de duplicada honra. O texto até diz que é duplicado soldo. É importante honrar o pastor da igreja, honrar os pastores, honrar os líderes, mas aqui não deve gerar no pastor esse senso de que ele é mais importante do que ninguém. Porque às vezes eu estou honrando o meu pastor para dar exemplo para que outra pessoa me honre. Não é isso o princípio. Essa busca desesperada por honra, por anel no dedo, né, por se colocar em posição de proeminência em cima dos outros e acima dos outros, é uma bobagem, gente. Isso não é evangelho de Jesus, nem aqui, nem lá em Israel. Não é evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus está aqui, João 13:4. É Jesus inclinando-se para lavar os pés dos seus discípulos, se colocando em posição de um servo. É isso que nós somos, servos uns dos outros. Claro que existem os líderes que vão direcionar. Quantas vezes Jesus não mandou os seus discípulos prepararem a sua mesa, prepararem a mesa para ele ministrar a ceia? Era um líder. Mas de forma muito lúdica, aqui nesse texto de João capítulo 13, versículo 4, Jesus ensina o princípio de considerar o outro superior a si mesmo, considerar o outro acima de si mesmo, digno de ser servido por mim. Quem disse que em determinado momento eu não posso servir a um irmão? Quem disse? Servimos. Ah, mas o senhor já serve, eu sirvo aqui. Não, servi mesmo. Por que eu não posso pegar uma água para um irmão? Por que eu não posso? É serviço. É o princípio de Jesus. E aqui, o serviço aos outros, nesse espírito de Jesus, nos leva à liberdade de uma humildade que não carrega fardos de aparência, que não é pieguismo, que não tem fantasia, que não tem roupa maltrapilha para dizer que eu sou humilde, que eu sirvo a todo mundo, que não tem vozinha de servo, mas que é originalmente, é naturalmente, espontaneamente ou sobrenaturalmente numa intervenção divina. Permite-nos uma humildade autêntica, um pedaço vivo de barro, que como servo de Deus está aqui e agora com a habilidade de fazer coisas boas e necessárias para outros pedaços de barro. Nós somos pedaços de barro, eu, você, ninguém é melhor, ninguém é ouro, nós somos barro, irmão. A excelência, diz a Bíblia, que nós carregamos estes tesouros como em vasos de barro. Nós somos os vasos, o tesouro é Cristo em nós. E é Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Então essa experiência do amor ativo, liberado e fluindo por nosso intermédio, nos guardará em tais ocasiões de muitos abismos na vida espiritual. É desafiador desenvolver um coração de servo quando a gente acha que a gente é muito bom, quando a gente acha que a gente é muito importante, quando a gente acha que a gente faz melhor do que todo mundo, que a gente sabe o que ninguém sabe, que a gente está carregado e empanturrado de intelectualidades e conhecimentos técnicos, e a gente acha que a gente é muito importante porque tem uma graduação, e a gente acha que é muito importante porque tem um carro melhor do que o irmão. Enfim, tudo isso aí, gente, é lixo, é escória, é farrapo, são trapos de imundície. Isso não vale nada. O que vale é Cristo em nós. É Jesus enchendo os nossos corações. Quando o nosso prazer, quando o prazer maior que houver no teu coração for Jesus,
Você vai querer servir ao outro, porque o teu coração estará empático ao coração de Jesus. Você estará tão cheio do coração de Cristo que servir ao outro vai ser um privilégio, vai ser um serviço amoroso, precioso, agradável. Você vai fazer com prazer. Como eu vejo isso em você, Madalena. Eu vejo na querida Madalena esse serviço prazeroso ali na quarta-feira, quando ela está fazendo café, ajeitando ali. Eu vejo sim você, querida Madalena. Como é bom a gente ver pessoas com coração de servo, né? Que está disposto a servir, a acolher todo mundo. Vem, senta aqui, não, tome. Isso é lindo, irmãos. E não é para ganhar aplauso, não é para ganhar ponto com o pastor, com o líder, não. É coração de servo. Eu lembro que na nossa ECC na igreja, quando estávamos na igreja, fora antes da pandemia, que nós tratamos sobre missão, a própria Madalena não entendia, ela chegou a dizer qual é a minha missão. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. E olha só como ela desenvolve a sua missão de maneira tão linda e tão preciosa. Assim como outros, claro, o próprio Geraldo, nesse serviço que ele faz ali. A gente chega lá em qualquer hora, às vezes dá uma surpresa, vai lá na igreja, Geraldo está lá. Esses dias eu cheguei sábado, cheguei lá na igreja para deixar um equipamento lá, o Geraldo estava capinando lá na frente. Isso é bonito, irmãos. Ver os irmãos servindo uns aos outros, que coisa maravilhosa. E às vezes a gente não valoriza, não aplaude, mas não tem nada não, porque não é para isso, é para o Senhor, é para Ele. Devemos então nos esforçar para ministrar a todas as pessoas que cruzam nosso caminho e estar abertos para servi-las. Não só ao pastor. Você pode dizer, não, eu sirvo o pastor. Não, não é só o pastor. É uns aos outros. Dá um copo de água fria, diz a Bíblia, a um dos pequeninos. Um copo de água fria a um profeta, você recebe galardão de profeta. O que ele está dizendo não é simplesmente dar a um profeta, mas é considerar o outro com o valor de um profeta. Ah, eu estou servindo uma criança aqui, mas se eu fizer isso, atribuindo a essa criança o valor de um profeta, eu recebo o galardão de profeta. Você está entendendo a mentalidade do serviço? Não é? Existe um termo no Novo Testamento, eu acho que é no grego, que é doulos, que é o servo, aquele que serve. Isso é maravilhoso, essa deve ser a nossa maior insígnia, mesmo que seja a menor posição, mas é de suma importância que nós tenhamos na igreja doulos, servos. Então devemos nos esforçar para ministrar a todas as pessoas que cruzam nosso caminho e estar abertos para servi-las e servir com a atitude certa, não de qualquer maneira, com ansiedade ou uma atitude obsequiosa e exageradamente solícita, mas com facilidade, confiança nascida da nossa visão de que nossa vida está nas mãos de Deus, que somos instrumentos de Deus. Não é uma solicitude, não é uma entrega desordenada, desorientada, querendo apenas mostrar que a gente sabe o que está fazendo e que a gente é realmente muito humilde para servir, mas é sim acreditar que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, como um instrumento musical, como um violão que está nas mãos do tocador, de quem toca, para servir a quem vai ouvir. Nós somos um instrumento de Deus e é Ele quem toca as nossas vidas para abençoar a outras pessoas. E eu coloquei aí para vocês a atividade da semana. Fale sobre o serviço que você presta no reino, especialmente em sua igreja local. Ah, isso aqui, que tem gente que não vai até sair da sala. Porque tem gente aqui na sala que se for falar vai dizer, eu fazia, mas eu abandonei. Eu fazia, mas eu deixei para lá. Eu fazia, mas eu fazia com raiva, mal feito. Fale a verdade, é confissão mesmo. É hora de tratamento. Mas tenha coragem. Inclusive é um exercício muito bom de você fazer. Pegar lá e escrever. Ultimamente eu não estou fazendo nada.
estou inerte, inoperante, me sentindo deslocado, sem saber o que fazer, qual é o meu ministério. Fale tudo sobre isso. Se depois quiser conversar com o pastor, eu estou à disposição.